Pergunta pra você, Altair. É pra todo mundo? Isso. Você é um cara que tem muito contato com muitos contadores. Eu tô perguntando genuinamente mesmo, porque é uma coisa que eu me pergunto às vezes. O Altair tem uma determinada zona de excelência em comunicação. Sim. No seu ponto de vista, todos os contadores que estão nos vendo poderiam ter essa mesma performance ou chegar a esse nível de performance praticando? Qual é a sua opinião genuína sobre isso? Tá. Pessoal, vai parar a internet agora? Cara, falar... essa daí foi boa, hein? Não, Fala aí. Porque eu vou ter que falar a verdade, né? Galera, é o seguinte, quando a gente fala de zona de talento, a gente precisa, inclusive a Bíblia fala, né, para quem lê a Bíblia, independente de religião, ela fala lá que Deus deu a cada um um talento, né? Certo. Então a gente precisa entender que nem todo mundo, nós não temos os mesmos talentos. Então imagina, você pega um contador hoje bom de gestão de pessoas, gestão de processo, cara, esse cara dá de lavada em mim, porque eu não sou bom nisso, Beleza. tá certo? Então eu preciso entender quais são os aspectos que eu preciso dentro do meu escritório para fazer o meu negócio crescer. Então, a comunicação é importante, o posicionamento estratégico é importante, mas nem todo mundo vai ter facilidade de fazer isso. E aí, quando a gente fala de ter facilidade, a gente precisa entender o seguinte, toda vez que você está desenvolvendo algo na vida, se aquilo for muito penoso, com muita dificuldade para você, você não vai ter excelência naquilo. A verdade é essa, você vai ter muita dificuldade. E aí não existe só um caminho. Eu acho que as pessoas elas precisam aprender que para conquistar cliente, para criar posicionamento estratégico, para criar autoridade, existem vários caminhos. O que você tem que fazer? Por exemplo, não tem gente que cria autoridade no LinkedIn escrevendo artigo? Isso aí. Ou seja, a pessoa ela é um grande escritor, ela domina um assunto, ela cria autoridade, ela tem realmente um posicionamento estratégico escrevendo. Sim. Não gravando vídeo. Sim. Então, em tese não é para todo mundo, tá? Eu acho que todo mundo tem a capacidade de se comunicar e gravar vídeo, isso todo mundo pode fazer. Com certeza. Mas, cara, ir para excelência, fazer algo acima da média, é para quem tem um pouco de talento para aquilo. A gente tem que ser realista. Porque às vezes a gente fala assim, é igual crescimento de empresa. Se você falar assim, cara, todo mundo pode ser grande. Não, as pessoas têm a possibilidade de crescer. Só que nem sempre a estrutura psicológica da pessoa e intelectual da pessoa suporta a transformação que ela precisa para poder chegar lá. E a gente tem que ser realista em relação a isso. Até para não criar uma ansiedade descontrolada nas pessoas e muitas das vezes um desejo que vai ser muito difícil de ser alcançado. É difícil falar sobre isso, por quê? Porque a gente sempre sabe, cara, nós somos imagem e semelhança de Deus, nós podemos aprender tudo e desenvolver tudo, eu concordo, mas tudo tem um preço. Então a pessoa precisa perguntar o seguinte, cara, se for hoje para eu crescer o meu negócio, para chegar lá no topo, mas eu perder família, perder espiritualidade, perder saúde, será que vale a pena? Então tem pessoas que vão conseguir lidar com as situações difíceis que a gente enfrenta no empreendedorismo e vão conseguir sobressair. Então a resposta muitas das vezes é muito individual e não tem como você falar para a pessoa assim, cara, você pode, você não pode. É a pessoa avaliar, ela olhar e falar o seguinte, cara, essas habilidades que eu preciso para ter esse posicionamento aqui, eu tenho. É igual quando eu faço a avaliação também minha. Por exemplo, eu sou um pouco conservador no meu modelo de postagem de conteúdo, no meu modelo de posicionamento. Tem muita coisa que o sistema hoje aprova que eu desaprovo. Tem muitas coisas hoje que poderia fazer eu viralizar, poderia fazer eu ter um posicionamento muito maior do que eu já tenho hoje, mas eu não concordo. Então é a mesma coisa você falar o seguinte, Altair, eu vou transferir 1 milhão para você agora na sua conta e faz uma propaganda aí de plataforma de jogo. Eu não vou fazer porque isso está totalmente fora dos meus valores. Então tem coisa que eu até poderia fazer, mas é incongruente com os meus valores. Então uma coisa que o empreendedor contábil precisa entender, nós não temos apenas um caminho. Acho que o que parece hoje que as pessoas que têm sucesso na internet, elas ditam a regra e quer falar, cara, para ter sucesso tem esse caminho. Eu conheço um monte de contadores que hoje têm muito resultado, são milionários e ninguém não tem nem Instagram. Perfeito. Então não adianta o cara chegar e falar para mim assim, cara, você só vai ter sucesso se você tiver no Instagram. Não. A pessoa pode ter tido sucesso no Instagram, a pessoa pode ter tido sucesso no YouTube, mas essa construção... Eu gosto de jogar limpo, Matheus, por quê? Porque uma vez eu estava palestrando, nas centenas de palestras que eu já fiz, e um dia eu estava em cima do palco e me veio uma frase, né? Palestrando normal, porque assim, as palestras eu tenho lá os slides, mas eu não gosto de fazer roteiro, eu gosto de estar bem à vontade no palco e falar aquilo que Deus coloca no meu coração para falar, é assim que eu creio, é assim que eu acredito. E um dia eu estava lá falando na palestra, me veio uma frase, a mesma palavra que motiva, ela frustra, dependendo do estado emocional e do momento que a pessoa está passando. Quando veio aquela palavra... aquilo me gerou tanta responsabilidade naquilo que eu falo, naquilo que eu compartilho na internet,
que eu sempre fui muito conservador, mas eu mudei ainda um pouco, né? Eu falei, cara, a gente precisa falar de sucesso, precisa falar de crescimento. Você vai ver que meus vídeos, eu não fico falando que eu conquistei 40 clientes, 50 clientes, mas você viu eu falando isso? Eu não falo. Sabe por que eu não falo? Porque eu me coloco no lugar do contador que está começando o negócio dele agora, ou que conquista 1 ou 2 ou 3 clientes, que ele olha aquilo sem número, sem base. Então, assim, cara, conquistei 50 clientes. De quanto os honorários? R$200? Não significa muita coisa. Agora, se eu peguei 50 clientes de 5 mil de honorários, de 3 mil, de 4 mil, aí faz sentido, porque, cara, eu conquistei algo magnífico. Ou seja, a internet está cheia de informações que geram, na minha opinião, às vezes, muitas frustrações para contadores que estão começando e querendo escalar. E eu acho que nós, como influenciadores, tem que ter mais responsabilidade na hora de colocar as informações e os dados, porque essa palavra, a mesma palavra que ela pode motivar, ela pode frustrar dependendo do momento que a pessoa está passando emocional. Então eu tenho muita responsabilidade sobre isso, entendeu, Matheus? De trazer um conteúdo sério, um conteúdo que pode, quando eu falo, por exemplo, alguma coisa, eu falo, cara, isso pode ser feito desde que a pessoa realmente se dedique e tenha habilidade para aquilo. Mas eu nunca tento vender o mundo perfeito para as pessoas para poder vender mentoria, para poder atrair. Eu sempre falo assim, cara, quem quer crescer e quer crescer realmente olhando o negócio dele na realidade, ou seja, no contexto que é ser empreendedor, que não é uma tarefa fácil, que você tem que sentar em várias cadeiras, desenvolver várias habilidades, dentro desse contexto sério, eu quero levar meu conteúdo, Sim. Eu quero educar, eu quero ajudar. Agora, pintar um cenário muito fácil do mundo do empreendedorismo para atrair mentorados, para fazer com que as pessoas invistam e depois elas se frustrem, não é o meu modelo. Sim. Então, eu também, até no meu modelo de educação, eu tenho trabalhado para rever sempre isso e onde eu consigo me encaixar para atrair a atenção, né, dentro do nível de consciência que o contador está naquele momento, mas sem fazer promessas infundadas e sem pintar um mundo perfeito. Sim. Cara, sensacional a sua resposta. Eu tenho um complemento aqui, mas sensacional, cara. Você sabe que, para mim, no meu ponto de vista, todo marketing, você falou, nós como influenciadores, né, eu não me considero um influenciador, né? Eu sou... eu boto o escudo da Moonflag aqui e eu venho aqui e falo em nome da minha empresa. Converso com você, o Matheus da Moonflag, né? Meu perfil é bem low profile, né? Eu não posto quase nada e tal. E eu até tenho que melhorar, porque eu entendo que isso é importante pro negócio. E eu acho que eu posso desempenhar, assim, um bom papel. Mas hoje, todo o marketing concentrado na Moonflag. Eu tenho uma certa dificuldade, né, de me identificar com alguns posicionamentos de influenciadores. Não no mercado contábil apenas, mas no geral. Sim. Cara... Eu venho de uma situação de uma origem muito humilde, então pra mim sempre tudo foi muito ralado. Eu não sei se é claro que nem tudo tem que ser muito difícil todo o tempo. É isso aí. Tem um momento onde realmente o trabalho inteligente ele vai fazer muita diferença, mas cara, tem momentos que o trabalho duro não vai ser substituído por nada. E cara, eu fiz o primeiro vídeo no canal do YouTube da Moonflag 4 anos atrás. Cara, eu fiz porque assim, cara, tem que fazer. Sim. Sabe? Tipo assim, não é assim, o que eu vou esperar, quantos vídeos vão gerar e tal. Então eu sempre fui dessa coisa assim, do tipo, cara, eu tô fazendo esse podcast aqui com você, qual que é a minha intenção? Conectar com o público. Quanto que vai gerar de retorno, resultado e tal? Não é sobre isso. Sim. Né? Eu fiz pensando sempre nessa lógica, cara, tem que fazer. Eu acho que é positivo pra marca, positivo pro negócio, faz sentido. E sempre uma visão assim, cara, hoje a gente pode estar pequeno, mas daqui a 5 anos, cara, eu posso olhar pra isso aqui e primeiro passo, eu me sentir orgulho. Sim. De onde a gente vai estar. Mas assim, é uma coisa genuína. Cara, deixo de seguir alguém no Instagram, ou até mesmo não enxergo como uma pessoa para ser seguida, quando a pessoa começa a cravar as coisas. Pô, isso é assim, tem que ser assim, isso é dessa forma, isso é dessa forma. Sim. Internamente na Moonflag, né? Não sei também, pode ser pela idade, né? Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos. Então, assim, seria ridículo da minha parte achar que eu sei de tudo. Sim. Isso seria muito ridículo, né? Mas sempre que alguém vai me trazer alguma coisa internamente, as pessoas que trabalham comigo, cara, o que você acha? Eu acho que assim, talvez esse caminho pode ser melhor. Eu sempre procuro levar nessa linha. Sim. Primeiro, porque eu quero ser honesto, né? Eu não quero que depois ali na frente... Eu não gosto dessa ideia de, tipo assim, eu não acho que eu sou muito melhor se eu cravar. É desse jeito, vai lá e faz. Não acho que eu sou muito melhor. Eu prefiro muito mais assim, cara, eu acho que dessa forma funciona. Quando eu tô numa reunião comercial, eu não falo assim, é assim, olha, a gente faz assim. Sim. Cara, os resultados que a gente colhe são esses. E o que você acha? Faz sentido pra você? Agora não, tem que ser dessa forma. Tem que ser SEO, tem que ser mídia paga, tem que ser Instagram, tem que ser YouTube. Não tem nada. Sim. Né? Eu acho que o caminho ele vai variar de caso a caso, é o que você acabou de colocar. E às vezes não tem que ser nem no digital, cara. Eu atendo algumas empresas de contabilidade, é como você falou, cara. Tu nunca viu, tu não sabe como que é, você não sabe quem é o dono e o cara tá milionário, pô.
Então aí tem gente que fala, não, seu negócio vai morrer, será mesmo? Pode ser, ou pode ser que não, a gente não sabe. Claro que como pode dizer, a tecnologia, a digitalização, isso a gente não tem como negar, são fatos. Mas, cuidado, né? Tipo assim, não vamos perder a cabeça também, nem tudo tá acabado, pelo contrário. Eu acho, e os caminhos, eles não são aqueles que parecem ser os mais óbvios, muitas vezes. Eles podem ser, por exemplo, quando você fez o YouTube e fez da forma que você fez, talvez seja um pouco contraintuitivo. Se a gente trouxer pra... Agora é mais óbvio. Sim. Mas aquele início talvez era um pouco contraintuitivo, aquele esforço. Aquela energia dedicada, talvez não fizesse tanto sentido. Então acho que a gente vai ver cada vez mais coisas surgindo, né? Sim. Mas isso é muito legal, eu vou te passar a bola. É uma pauta fera, a gente poderia falar horas aqui só sobre isso, né?